E aí pessoal, beleza? Beleza? Então, como fazer um aquário sem algumas coisas que a gente tem que saber antes de fazer um aquário, montar um aquário, né? Ah, eu queria comprar um peixe porque é Natal, porque é Páscoa, é Dia das Crianças, de esclarecer por que os peixes morrem, não dura nada, como fazer, como lidar. Aqui eu tenho um aquário de 105 litros, né? Para chegar nesse resultado aqui, que não é um resultado que muita gente gostaria, não se agrada da estética, aparência deu um pouco de trabalho, né? Mas é assim, quando você monta um aquário, pequeno, grande, tem em mente duas coisas. Eu vou falar aqui como você deveria pensar aí na sua mente, que aí vai dar certo. Tô pensando em ter um aquário para, né, montar uns peixinhos de água doce. E eu vou lá na loja dar um pulo lá e vou comprar uns peixes, vou botar água e vou montar. Já começou errado. Não vai viver, não vai durar e o aquário não vai ficar com essa aparência aí que tá. Entendeu? E como que a gente resolve isso? Vamos lá. Como que a gente resolve essa questão? Eu vou ter um aquário. Então tá. Vou pesquisar o aquário primeiro. Quero fazer desse tamanho. Quero fazer pequeno, 50 litros. Beleza. Eu acho que pelo menos 50 litros. Pra você pensar em ter uma quantidade de peixe legal. Né? Vamos lá. Então, vou lá escolher um aquário de 50 litros. Junto deste aquário, você vai ter que oxigenar ele. E você vai ter que ter uma filtragem. Nossa, então não vai ficar caro. É, exatamente. Você que toca guitarra, você que gosta de pescar, você sabe quanto que é um rolamento Shimano. Você que gosta de correr de bicicleta, você sabe quanto custa um cubo de roda de bicicleta, né? Então você sabe que é caro. E o aquarismo é a mesma coisa. É caro, depende para quem é caro, entendeu? Da sua condição financeira. Vamos lá. Então, qualquer aquário de litragem, mas vamos colocar 50 litros, você vai precisar de uma filtragem e você vai precisar oxigenar. Como que você oxigena a água? É a bombinha de oxigênio. É essa bombinha que eu estou usando aqui. Então, como que funciona? São essas bolinhas que estão fazendo que oxigena a água? Não. Muito vídeo na internet que fala que é essas bolinhas que a mangueirinha transparente puxa o ar lá de fora, lá do outro lado lá, né? E mistura com a pressão da água ali, faz as bolinhas e isso oxigena a água. Não. O que oxigena a água é quando você quebra a superfície dela aqui e cria aquela onda, aquele movimento tremendo. Vou mostrar aqui. Tá vendo? A água movimentando. Já já eu explico o que são essas bolinhas aí. Entendeu? Enfim, a água está movimentando. Você quebrou a superfície dela, a lâmina dela de água. E aí você permite que o oxigênio entre na água. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Aí você oxigenou a água. Então você vai ter que ter uma bomba de dessa aqui, ou que faça a mesma função, que jogue a água é, com uma potência suficiente para o seu aquário, entendeu? Que ela tem uma coluna d'água que preenche esse espaço para ter fluxo ali para bater e quebrar o movimento. Eu tenho essa bombinha aqui que eu deixo aqui para gastar mesmo, para arrebentar ela. Ela pega e movimenta a água, tá vendo? Mas isso aqui não dá conta de um quadro desse tamanho. Mas enfim, você vai arrumar uma bomba
de aquário que movimente. A de oxigênio também dá, porque se você pôr ela rente ali, como se fosse uma cascata, você vai movimentar a superfície e vai ter oxigenação no aquário. Beleza. Ah, eu tenho um aquário de 50 litros. A bomba tem que ter quantos litros hora para sustentar o aquário aí, né? A bombinha. Então, pode ser 200 litros hora, 100 litros hora, daí para cima. Aí vai da condição do seu bolso. 100 litros hora, 200 litros hora. Nunca coloca, meu aquário é de 50, eu vou comprar uma bombinha de 50. Não, você compra acima, entendeu? É isso. As marcas é tipo China, né? Vem tudo da China, então você tem que escolher aí, bater um papo com o cara que tá vendendo, o cara for um cara de boa, né? Pra ver qual que dura mais. Eu não sei porque eu montei, comprei na Shopee, comprei em algum lugar, então tá aí a teste, tá funcionando. Você repara que esse tipo de filtro, ele vai perlon dentro dele. Perlon é isso aqui, esse pano aí, ó. Ele vai. Essa bomba dá conta? Essa filtragenzinha daria conta para manter esse aquário? Eu acho que não, entendeu? Para ter para a água estar cristalina assim dessa forma, eu acho que não. Tá faltando luz, então tá com sombra no outro canto, ó, vai se eu mexer aqui. Enfim, para ficar com essa água cristalina aí, fazer direitinho, porque lá também dá para pôr carvão ativado. Tudo isso a gente vai falar num vídeo numa tacada só. Dá para pôr carvão ativado, mas eu acho que não é o suficiente. Então vamos por parte aqui, para eu não me perder, você não se perder do que você precisa. Então você vai arrumar uma bombinha de oxigênio, ela faz um pouco de barulho. A bomba submersa já é mais silenciosa. Vamos supor, você vai montar igual o meu aqui. Pegou essa bomba. Essa bomba eu já tinha, porque eu usava num aquário menor. Ela movimenta lá, quebra a lâmina d'água, beleza, tá servindo. Tá, passou pro próximo passo. Então, a bomba de água aí, sempre superior, um volume maior do que a quantidade do seu aquário. Se tem um aquário de 50, você vai pôr de 100, 200 litros hora, 300, né? Não pode ser tão forte para não deixar os peixes estressados, entendeu? Então, essa é a minha receitinha dessa primeira parte. Segunda parte é a filtragem. Ah, eu montei o aquário, passou 10 dias e o aquário começou a ficar amarelado, começou a ficar turvo. Então, amarelado pode ser por detrito, né? Cocô de peixe e tal, amônia, nitrato, as paradas todas. Mas você não quer virar um aquarista profissional, você não quer a parte técnica, você queria ter o gosto de ter um aquário. Então eu vou meio que passar aqui a caminhada, o que você tem que ter para ter um aquário. Então, se você comprar um filtro desse que tem ele é mais comprido, o copo dele é mais comprido, e você colocar perlon e carvão ativado, ele vai saturar rápido e você vai ficar tendo trabalho, tendo manutenção. Você não quer isso. Você quer o aquário para vir aqui e ficar olhando os peixes. Você entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer um aquário de 105 litros, 100 litros para cima. Você vai ter que fazer uma filtragem externa. Como? Ou a filtragem por um canister externo, ou uma filtragem de balde, que não é tão eficiente, entendeu? Mas resolve, eu já vou ali mostrar. Então, vamos colocar que você vai ter aí você vai pesquisar no YouTube, filtragem, canister e tal. Dentro desse canister, mas que tamanho que tem que ter? Aí você vai pesquisar. Isso aí não tem jeito, porque se eu fazer um vídeo explicando de todas as litragens que tamanho que tem que ser o canister, nada mais é um canister caseiro, né? Que é o que eu indico. Você não tem tanta condição, vai gastar mais.
é mais barato, você vai precisar de aquele cano de esgoto, normalmente vai em privada, né? A água que você dá a descarga, a água vai embora. É aquele cano grande, branco. 5 polegadas, 4 polegadas, eu não sei o certo. Dentro dele você vai ter que fazer uma camada de perlon, mídia biológica, carvão ativado. Aí tem gente que pega, fiz isso, pega tijolo, quebra os cacos do tijolo de barro, aqueles furadinhos mesmo, quebra e põe lá no final. Beleza. O canister dá uma manutenção, porque ele vai começar a saturar e vai começar a diminuir a passagem de água. E o que seria o canister? Você vai ter uma bomba dentro do seu aquário, submersa. Pode ser bomba de recalque, pode ser aquela bomba ali, você vai adaptar, vai comprar uma mangueira de jardim, você vai dar um jeito. Tá vendo lá no fundo lá? É uma mangueira de jardim. Então, aí você vai pegar essa bomba de recalque, ela fica no fundo. Ela vai puxar a água, vai subir e vai entrar na entrada do canister, que você vai pesquisar como é que faz. De um lado entra, do outro lado sai. A água vai sair e vai cair lá. Não sei se você vai conseguir ver, vou abrir de novo lá. E vai cair tipo assim. E aí vai fazer o processo de filtragem. Logo quando você montar o aquário, a água vai ficar esbranquiçada, vai ficar feia, entendeu? Por isso que é o grande lance do início do vídeo que eu falei. Primeiro você vai comprar o aquário, vai decidir as bombas que você vai usar. Aí você vai montar tudo, cascalho, vai fazer tudo que tem que fazer. Na internet tem a planilha, lá quanto que eu preciso para um aquário de 105 litros, com 80 de largura, tanta de altura, tal. Lá vai explicar. Tem as tabelas, é só pesquisar, dá pergunta para a inteligência artificial do Google que ela conta, fala tudo, entendeu? Aí você coloca lá tudo, monta, beleza, monta, põe a água, tira o cloro com o produtinho de pingar ou com sal grosso, entendeu? Moda antiga. Mas o produtinho é 5, 10 reais, você compra na esquina, vai lá, compra, põe. Tem produto que é uma gota por litro, 4 gotas por litro, você vai fazer lá conforme, vai montar. Beleza, isso você tá fazendo de canister, beleza? Aí você vai esperar a maturação dessa água. Quanto é o tempo? Se fosse o certo, você esperar 2 meses, 3 meses, sem produto nenhum, sem nada, nada para acelerar. Porque você não quer só uma qualidade, você quer só ter os aquários para ter de enfeite na sua casa. Então você não vou te passar essa parte técnica, você também não vai querer correr atrás. Então você espera 1 a 2 meses, tal. O que vai acontecer nesse período? Amônia, nitrato, entendeu? Você vai colocar com os peixes, né? Vai ter esses picos, depois vai cair. Nesse período pode ser crítico dos peixes morrerem ou não, mas aí você já tá ali. Aí, beleza. Passou esse período e durante 6, 7 dias, logo inicial que você montou o aquário, pode ser que a água fique esbranquiçada, porque vai se juntar colônias de bactérias benéficas do aquário, entendeu? Dos peixes, as bactérias boas, entendeu? E aí a água fica com aparência leitosa, esbranquiçada, mas ela vai parar ela não vai ficar assim para sempre, entendeu? E aí você deixa ela quieta, ela vai com o tempo ir limpando e vai ficar com essa aparência aí. E a minha nem tá 100%. Aí, com paciência, isso já passou 10, 15 dias. Se nada der errado, você não tem que abrir o canister e ficar mexendo. Toda hora que você mexer, essas bactérias vão ficar suspensas na água e vai ficar tudo esbranquiçado de novo. Então, se nada der errado, vamos colocar aí 20 dias, você vai estar com a aquário assim, redondinho, 30. O processo crítico dos peixes passou do nível de nitrato, de amônia e tal? Não.
Ainda vai estar lá, mas vai dar certo, porque você está com uma boa filtragem. O que, que a mídia biológica faz? A de rosquinha lá, a de pedrinha e tal. Ela puxa a amônia para ela, vamos colocar assim para você entender fácil. Ela absorve a amônia, vamos colocar assim, ela abaixa os níveis de amônia porque ela absorve. Ela retém as bactérias boas, ela neutraliza a amônia, as paradas. Ela retém as bactérias boas, que vai ficar lá toda a biologia do aquário, vamos chamar de ecossistema do peixe, vai ficar tudo ali. E você vai ter uma circulação de água. Ela sobe, entra no canister, desce e desce de novo. E aí você vai ter seus peixinhos de boa. É... Ah, eu que. Aí a sua água ela vai cristalizando e vai limpando com o tempo. O que, que o carvão ativado faz? Ele cristaliza a água, ele limpa a água, entendeu? Então, é, a mídia biológica, o carvão, eles são muito importantes você ter. Tem gente que não põe, mas eu tô passando o que pra mim funcionou, entendeu? Tem gente que não põe carvão. E o aquário é maravilhoso também. Mas eu tô passando aqui o que, que você deveria ter. Beleza. É... O perlon é para quê? É para segurar as bactérias, para segurar, perdão, para segurar a sujeira, os detritos, cocô, sujeirinha. A bomba vai puxar e vai jogar. No caso meu aqui é de balde, né? A água cai aqui. Olha a aparência da água. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. A aparência do perlon. Ela fica suja, não dá pra ver direito, né? Mas ela fica meio suja lá. E o meu praticamente, aí eu fiz um sistema de overflow, isso aqui dá mais trabalho ainda, vai mais dinheiro, você vê essa porcaria desse cano aqui subindo, isso aí você já gasta uns R$ 25. Se você for a pé, gasta 25, se for lá de carro, você vai gastar tudo aí, indo e vindo, 40 pila. Os caras lá ensinam lá como que faz no YouTube, mas é encanamento de válvula de esperna, tá, uma parada. Eu não consegui regular esse negócio direito. Quando acaba a energia, a água continua descendo, mas sempre tem gente em casa, então alguém vai fechar, né? E lá dentro desse molde aqui, de 60 litros, tem uma bomba de recalque lá dentro de 2.000 litros hora. Por isso que não está totalmente aberto, entendeu? O certo aqui era estar usando mangueira de 3/4, 25 milímetros, para subir a água. E aqui tem um cano de uma polegada um pouco maior. Já não fiz do jeito que era para ser, então você vai ter que ajustar, fazer acontecer, fazer funcionar. Aqui dentro também tem mídia biológica, tem 2 kg de mídia biológica, 1 kg de carvão ativado. No fundo lá eu deixo os cacos de tijolo quebrado e tal. E aqui na entrada eu deixo o perlon, que vai receber as sujeiras mais grossas, vai ficar aí. E lá, e lá embaixo vai fazer a filtragem. Se eu balançar assim, como que você faz? Você põe tudo misturado, tudo junto, você faz partições no balde. Mano, aqui não é a filtragem mais eficiente, mas eu tenho volume. E se eu tenho volume para bancar uns peixinhos desse aí, tá de boa. Entendeu? Perfeito não é, mas é funcional. Eu ponho um tijolo quebrado lá no fundo, que também retém bactéria. Os detritos fica tudo lá no fundo, ele segura lá, tem bastante. Tem uns 4 tijolos. Tem uns 2 dedos assim, tem bastante tijolo lá. Depois disso, eu pus uma uma cerâmica, piso, né? Peguei um piso desse, quebrei para caber dentro do balde, coloquei assim, em cima dessa cerâmica, eu coloquei as mídias biológicas ou o carvão ativado.
Em cima disso eu coloquei outro piso. E em cima desse piso coloquei a bomba de recalque com as ventosinhas, prendi. Aí eu encho de água até aqui, entendeu? E bora. E aí funciona. Aí aqui a água desce por gravidade e a bomba de 2.000 litros hora sobe por aquário e faz a filtragem, entendeu? E aí o resultado é esse. De lado normalmente a água dá para ver que fica bem sujo, né? Mas olha como tá limpo, dá para ver direitinho. Ah, mas por que tá verde aí no vídeo? A sua água, ela tá verde porque o vidro, sei lá, eu ganhei esse aquário. Eu não sei qual que é desse vidro aí. Sei que ele é verdão, né? Mas cavalo dado não se olha os dentes, né? Enfim, ele fica com essa aparência, mas a água é bem limpinha, bem cristalina, tá bonito, tá bom. Tinha que ter mais cascalho, mas isso aí eu vou por outra hora, que eu fiz com o que eu tinha guardado, né? Dei uma lavada, coloquei. Nesse aquário aqui, você vê, eu não obedeço nada. Eu tenho um cascudo, pH ácido, eu tenho peixes de pH neutro, tem quinguio, né? Tem quinguio dourado, aquele grandão lá no fundo. Eles são amigos, só andam juntos. Uma carpa, que essa carpa ainda vai me dar trabalho, eu vou ter que dar ela para alguém, porque ela vai crescer, vai ficar grande. Tem um pangá, então você vê que eu tenho uma mistura grande e todos eles se dão bem. Tem uns dois peixes de fundo aí, acho que é coridora que fala, né? Ah, é isso. Eu não me atento muito para pH. Eu tenho aqui para medir o pH, entendeu? O pH da água, que o peixe de água ácida tem que viver em água ácida. O que eu tento aqui manter? Neutro, pH neutro. Quando eu vejo que o pH baixou muito, mas eu não fico fissurado nisso. Eu vou lá, pego umas pedras brancas daquela ali. Você vê que aqui é cascalho de rio. E aí eu tenho um cantinho lá onde é branco. Mas eu tenho um saco de cascalho substrato branco que diz que sobe o pH. Aí eu ponho e realmente sobe. Ponho dentro do aquário aqui direto e deixo um dia, 2 dias, meço, aí começa a subir um pouco o pH, ou demora mais. Aí eu tento manter sempre no neutro, pH neutro, com a tabelinha que vem no produto, certo? Quando você comprar. Esse produto custa 30, 40 reais, que eu também não sei que os caras não falam preço no YouTube. Se eles não têm patrocínio, não tem rabo preso com ninguém, não interessa que ele mora no Acre, que ele mora no Maranhão, ele tinha que falar o valor, eu paguei tanto, né? A pessoa meio que tem uma base. Mas eles nunca querem falar porque acha que é antiético. Antiético de que se não falou preço, se não citou marca, não citou empresa, loja nenhuma. Mas enfim, é isso. Aí, no Cobase, eu posso falar bem, o substrato custa R$ 4,90 o quilo. Aí já é uma boa para você. Então, 5 sacos nesse aquário aí ia ficar legal. Deixar grossão assim e já era. Beleza, depois do processo de maturação dessa água aí, 3 meses, 5 meses. Aqui eu montei, tá aqui os peixes tudo já dentro da água, porque a esposa queria, as crianças queriam, assumir o risco. Os peixes estão bem, estão saudáveis, né? Tá aí montado. Mas enfim, é isso. Então para esse aquário eu usei 2 kg de mija, ou aquelas de rosca, né? Que eu chamo de rosca, e umas de pedra, tipo zeolita, né? Zeolita. E 1 kg de carvão ativado. Logo quando eu pus, por mais que eu lavei o carvão ativado, mas tem muito carvão ativado, a água ficou meia escura, preta, solta a sujeirinha, mas é normal. Com o tempo, tudo vai limpando, tudo vai ficando claro. Ah, Wesley, por que tem essas bolhas aqui?
os faladores, né? Os especialistas em aquário vai falar que o meu aquário está contaminado. Essas bolhas aí são porque eu comprei um produto para tirar cloro da água e é uma gota por litro. E eu coloquei, tava normal. Eu coloquei, eu tirei 2 dedos de água. 2 dedos de água que é muita água. Coloquei, repus eu não lembro quantos litros era. Agora repus, pus as gotinhas e ficou. Então, é condicionador de água. Pode causar isso. Outras coisas que causam a bolha é essa bolha que ela se forma e demora para sair, né? É, é alguma coisa que está errada na sua filtragem. E aí você tem que ver o que é. Aí você tem que lavar a mídia biológica, na própria água da cara você vai tirar a água, vai limpar nela, vai montar de novo, vai ver o que vai acontecer. Né? Por que limpar a mídia biológica na água do aquário e não na água da torneira? Senão você vai mandar embora todas as bactérias boas que o seu, vamos chamar de ecossistema, se criou no seu aquário, entendeu? Então é um vídeo comprido, mas é explicativo, né? Quem quer tem que pesquisar, correr atrás. E é isso. Você vê que o aquário não é muito enfeitado, eu tenho vontade de encher de planta e tal. Mas eu também tenho vontade de colocar substrato fértil. O que é? Colocar terra, tal, que dá algas, paradas, entendeu? Eu tenho vontade de colocar. Aí eu queria, mas a minha preguiça é grande, eu queria pôr sem ter que tirar esse cascalho aí, entendeu? Jogar por cima e depois pôr outro cascalho por cima. Vou perguntar para algum antigão que mexe com aquário. Se der certo, tá bem rasinho de substrato aí. Eu vou colocar porque eu quero encher de mato aí. Quero trocar essa iluminação que deixa os cantos com sombra. Vou colocar. Ah, qual iluminação que eu uso no meu aquário? Então, de preferência, se você quiser que seja só para iluminar, pode ser lâmpada de LED. O quanto você puder pagar, quanto de potência que você quiser pôr para iluminar um aquário bem. Agora, se você tiver planta low tech, o que é low tech? Vamos colocar assim, planta de baixo custo e fácil de manter, né? Você vai precisar dar banho de luz nela. Lâmpada fluorescente. Nossa, mas não vende mais, só vende LED. Então, naquele mercadinho de quebrada, aquela coisinha, vende a lâmpada antiga. Se você achar, você compra uma daquela ou duas, que normalmente é 7 watts, 10 watts, que eles vendem pequena, você vai e ilumina. 4 horas de luz, entendeu? Por dia. Quem respeita, né? Mas enfim, você vai deixar aceso lá e vai iluminar. Eu aqui, eu vou comprar uma fluorescente e uma de LED. Então eu garanti que eu vou iluminar o quanto que eu quero e vou poder dar o banho de raio V aí, o quanto que necessário que tem que ter pro aquário. E é isso, eu pus uma plantada de verdade lá. Só tá o bico do corvo a planta, porque eles comem a planta também. Então, e o substrato fértil, ele cria uns matos assim, né? E aí dá mais trabalho porque tem que tirar, mas eu quero. É isso. Então, para você ter um aquário que filtra bem, um aquário cristalino limpinho, você tem que colocar, você tem que ter um sistema de filtragem, seja de balde, seja de canister. Ah, qual a largura do canister? Eu faria um canister com cano de esgoto que vai da privada no chão, né? Aquela que a água vai embora. Eu faria da largura desse aquário, se eu fosse fazer para esse aquário. Da largura desse aquário, de polegada grande. E se é 105 litros, o mínimo é 1 kg de mídia, 1 kg e 500 gramas, 600 gramas de carvão ativado. Mas se você quiser pôr 1 kg de carvão ativado, entendeu? Então, se eu tenho um aquário de 100, eu preciso de 1 kg de mídia biológica. Eles falam 1 litro lá, mas é 1 kg, entendeu? Quanto mais, melhor. E tem que ser bem dimensionado. No balde é bem dimensionado, no canister já não é tanto. Mas se estiver bem dimensionado, e a bomba de recalque, você tem que se atentar à coluna d'água dela.
do chão pro meu aquário tem quantos metros de altura que sobe, entendeu? Vamos colocar aí 1 metro e pouco, então essa bomba dá uma coluna de água quase 3 metros. Então é mais do que suficiente, tá vendo? Já tá até a mais. Mas compensando que eu coloquei um cano mais fino e não sei o que, porque eu fiz com tudo que tinha em casa. Então ficou quase equilibrado. Tá bom, mas não tá. E o resultado é esse aí. Entendeu? Então é sempre assim. Eu tenho um quadro de 100 litros, então eu ponho 1 quilo de mídia biológica. Para começar. Porque é uma coisa que não tem fim, entendeu? Para começar a brincadeira, 1 quilo de mídia biológica, 600 gramas, 500 gramas de carvão ativado. Aí tijolos pode pôr uns 2 tijolos, se for fazer de balde, ou o suficiente a quantidade que você conseguir lotar a largura desse aquário, um cano dessa largura de 5 polegadas, 4 polegadas e meia, né? Você vai lotar, entendeu? De mídia biológica, carvão ativado, perlon, tal. Aí quando você for fazer a manutenção, o que você vai mais trocar é o perlon, que ele vai sujar, vai saturar. É ele que entope e faz cair pouca água. Aí você vai lá, troca o perlon, ou você não troca o perlon, você tira, pega um pouco da água. Nesse período, né, vai passar os vários dias. Você vai pegar um pouco da água com um balde aqui, um baldinho, uma caneca, vai pôr no balde grande e vai limpar, encharcar, vai molhar o perlon e vai torcer ele, apertar ele, né? Torcer que ele vai rasgando. Você vai torcendo até limpar o máximo que der, monta de novo. Daí de novo. Aí você já compra mais perlon e vai fazendo a manutenção. É assim que monta o aquário. Dá trabalho, não é barato, entendeu? Vamos supor que você ganhou esse aquário, mas você fez o sistema de filtragem. 70 pila, R$ 70 a bomba de recalque de 2.000 litros que eu gastei aqui. Essa bomba custa na loja uns 150 pau, 200 conto, né? 230 conto. Põe aí, que é os mais caros. Os mais caros são as bombas, que não tem como meter o louco. Não tem como dar jeito nisso, tem que ter a bomba. O cano você vai precisar de uns 2 metros de cano para fazer um overflow. Você vai pesquisar aí, se você decidir fazer de balde e tal. Por que eu fiz de balde? Porque de balde dá menos trabalho. O que dá trabalho é montar, resolver, fazer e botar para funcionar. Depois que botou para funcionar, você vai deixar quieto lá e acabou. Entendeu? Dá bastante trabalho. Entendeu? Eu mexi nesse balde aí umas 5 vezes. Assim, de, de modificar lá dentro como que eu tava fazendo para chegar nesse resultado. Então é isso. Entendeu? Então você gasta aí, você tem 150 numa bomba, que é para quebrar a lâmina aqui para oxigenar. 70 na bomba de aquário na Shopee lá que você vai comprar. De encanamento para fazer overflow vai uns R$ 30. E umas 3, 4 horas de mão de obra. E depois os ajustes finos que você vai fazer até ficar, você gastou uma semana. Aí ficou, né? Talvez é eu que sou enrolado, mas é isso, né? E aí eu tenho umas plantas de boia que eu coloco, né? Umas de boia lá. Aí eu deixo a raiz caída aqui na água. Tem uma outra aí que eu não sei onde tá. E aí vai mantendo. É assim que faz um aquário. Dá trabalho, não é tão barato, entendeu? E às vezes o peixe pode morrer nesse processo aí. Mas não quer dizer que o aquário não vingou. Se você fez tudo do jeito que eu falei. É porque ele tá no processo de maturação. Depois que acertar isso, você já der sorte de primeiro, os peixes não vão morrer, vão se durar aí direitinho e já era. Aí de vez em quando você pode pôr um saquinho de rede, né? Um pouquinho de sal grosso, pôr no canto. Sal grosso é iodado, né? Que fala. Deixa, cuidado com o cascudo, que ele é sensível ao sal, então não pode pôr muito. Entendeu? As 2 colheres de sal grosso, põe.
porque ele, né, a forma antiga, né, barata, sem ter que comprar produto, ele cuida da imunidade do peixe, né, e ele é antifúngico. E tem uma outra parada também que é muito bom para usar, que agora eu não tô lembrando, mas o sal grosso é primordial. Você pode fazer essas manutenção, citatinho, e aí vai embora, mano. Entendeu? Mas sem uma boa filtragem e sem uma boa oxigenação, você não tem a água com esse resultado aí. Entendeu? Não consegue ter. Beleza? Então, essa é a dica aí. Esse móvel eu também fiz, nem me conte. Você olha no Google e vê como é que faz. Não ficou maravilhoso, mas funciona. Abre, fecha, põe a comida e já era. Então é isso aí.